Você se sente desmotivado e sem energia? Costuma ter tristeza sem uma razão aparente? A depressão está te paralisando? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje nós vamos falar aqui sobre um tema chamado depressão. Esse tema tão importante e tão relevante nos assuntos aí relacionados ao desenvolvimento pessoal. Bem, primeiramente, não acredite em nada, nem mesmo o que lhe falarem aqui. Esse é um dos princípios básicos aí da Conscienciologia. Então, assim, o professor que aqui vos fala é falível, né? Não sou perfeito nem o dono da razão. E os temas aqui abordados em relação à Conscienciologia, vocês podem sempre se questionar, né? Usar sempre a criticidade, saber se isso está realmente condizente com aquilo que você sabe, com aquilo que você percebe, tá certo? Então, os avisos iniciais, né, são para que todos aqui mantenham o senso crítico, especialmente num tema delicado como esse, que é a depressão, né? E que, infelizmente, acarreta muitas pessoas cada vez mais, né? Inclusive, se diz que o século XXI é basicamente definido como a era da melancolia, né? Se tende para isso. Então, nós temos 1 hora de live, o Instagram deixou no máximo 1 hora, mais do que isso não tem como fazer. Então, vamos tentar falar o máximo possível dentro desse tempo de vários aspectos do processo depressivo. Provavelmente vai ficar muita coisa de fora, né? Não dá para falar muita coisa aqui em 1 hora. Eu costumo ir falando, abordando. Caso alguém tenha alguma dúvida, caso alguém queira fazer alguma pergunta, por favor escreva aqui no chat, que assim que possível eu leio ou respondo, tá certo? Bom, vamos começar então definindo, né? O que é a depressão? O que é o estado depressivo, né? Depressão é um estado de desmotivação, né? É um estado de perda de interesse, né? Onde a pessoa se vê ali totalmente desinteressada em função das perdas, decepções, frustrações, fracassos, estresses negativos, né? E quando ela se dá conta aí de todo o sofrimento que ela vem tendo. Então, o estado de depressão é um processo basicamente emocional, fruto de toda essa dor, toda essa carga de decepção, de fracassos e perdas, né? A depressão também é vista como apatia, é vista também como melancolia profunda. Existe um termo também chamado atimia. Atimia, então, é um sinônimo, né, para a depressão e o processo depressivo. Ou seja, é uma condição, né, que nenhum de nós aí gostaria de estar, provavelmente, né, claro. Porque, antes de mais nada, é preciso dizer que a depressão, né, ela é uma forma de autotortura, né? É uma autotortura até certo ponto masoquista, né? Claro que depressão, ninguém está dizendo que é algo, uma frescura, né? Depressão não é frescura, depressão não é simplesmente um estado passageiro ou algo de um fim de semana apenas. A depressão é sim algo sério, né? Deve ser visto com bons olhos, não vale a pena banalizar ou menosprezar a depressão, né? De forma alguma. Então a depressão em muitos casos é sim uma doença, como a gente vai ver aqui, de múltiplas origens, tem várias causas e também tem muitas estratégias, né, para contornar essa situação que é sim gravíssima, né? É um dos estados emocionais piores que tem, especialmente se a pessoa tem alguma pretensão de evolução ou de amadurecimento. A tendência é que a depressão seja um desmotivador. Olha só que interessante, é uma desaceleração evolutiva. Ela desacelera o ritmo de maturidade de uma pessoa. Então, quem já está aí mais afinizado com os termos e temas da própria Conscienciologia, né? O que nós queremos é acelerar a evolução, a maturidade e todas as qualidades que um ser humano pode ter. E a depressão vai na contramão disso. Ela é um desacelerador, ou quase que um freio, que causa paralisia
e extremo desconforto, né? Em alguns casos aí beirando, né, ou até flertando com processos suicidas. Então, menosprezar a depressão de modo algum, né? O que a gente quer aqui é clarear, trazer algumas reflexões para que, se você está em algum estado depressivo, né, apresenta algumas características, ou mesmo se conhece alguém, né, que está assim, o que já torna-se um pouco mais difícil, porque a gente vai sempre pautar aqui a depressão como se fosse algo teu, algo íntimo. Não que você não possa ajudar alguém que esteja nesse estado, não é isso. Mas há condições em que nós não temos capacidade de ajudar alguém que não quer ser ajudado, certo? Então, estados depressivos são muito complicados porque essa apatia toma conta da consciência. Ela se vê totalmente fragilizada, totalmente esgotada, né? E então, para o caso, assim, é terrível, porque por mais que você queira ajudar alguém que esteja em estado depressivo, muitas vezes ela não está no momento, ela não quer ser ajudada. Então, você não pode forçar, você não pode evoluir pelo outro, né? Então, tudo que a gente falar aqui, você pode até tentar, tá certo? Ajudar alguém que esteja assim, caso não for o seu caso, né? Caso não seja o seu caso. Mas é sempre bom estar alerta e atento para esse ponto. Até que ponto você vai forçar uma ajuda que o outro não quer? Claro, sempre tem que estar de olho, sempre tem que estar atento. E se a pessoa se sentir pronta, ou ela se sentir de fato no fundo do poço, querendo sair dessa situação, que você seja então um porto seguro, que você seja alguém que possa contribuir, ela saiba que você é uma pessoa que está à disposição quando ela precisar de ajuda, né? Mas entenda que ajudar alguém depende muito da pessoa e é o momento dela, né? E por mais que você queira ajudar alguém que está totalmente apático, desmotivado, né, sem qualquer perspectiva, é complicado. É complicado sim, é uma situação delicada. E você que tem que usar o discernimento para saber ou entender até onde você pode agir e até onde que você não deve agir, né? Até onde que você tem que insistir e o momento que é melhor recuar. Porque às vezes quanto mais você quer tirar a pessoa daquele estado, parece que mais ela se afunda nele, né? Então há momentos de investir e há momentos de recuar e deixar a pessoa muitas vezes sozinha ou deixar ela tomar as decisões, às vezes é o mais saudável. E para gente que muitas vezes é bem intencionado, é difícil, né? Você ver alguém ali num estado que é terrível e às vezes você tem que entender que aquele momento pode ser o melhor deixar abrir mão, né? De tentar forçar uma ajuda. Então é um tema delicado, é um tema complexo e cabe a você, né? Se tem alguma problemática assim, de tentar analisar e ver o que é o melhor. Qual o momento de atuar no outro, qual o momento de recuar. Agora, se estados depressivos têm a ver contigo, aí é diferente, aí são outros 500. Aí a ideia aqui é para que você possa usar as melhores ferramentas, informações e reflexões, né, que vamos procurar passar aqui para que você tenha então condições de sair, né, desse buraco, de sair dessa situação desagradável que você se encontrou, ou que você se encontra, tá certo? Ou até que está tendo tendência, está se predispondo a isso, ok? Bom, primeiro ponto, é importante colocar que quando a gente fala aí de conscienciologia, de evolução e tudo mais, a gente tem que entender que existem dois tipos de crise, né? A conscienciologia fala que existe a crise de crescimento e existe a crise de sofrimento. Ou seja, crise é basicamente uma condição da vida humana. Não é porque alguém tem mais maturidade, tem mais equilíbrio, que a vida dela basicamente está neutralizada de ter crises, né? O que muda é a postura interna de enfrentar as adversidades. Então a pessoa se torna mais forte, ela se torna mais resiliente. Esse é um ponto, tá? Então, crise de crescimento é a crise básica da vida humana, as dificuldades, os desafios, os problemas que te engrandecem. Muitas vezes causa até um estresse positivo, né?
que vai te movimentar, que vai te fazer sair do lugar e que, de certa forma, ajuda na construção do seu caráter, da sua evolução, da sua maturidade. Isso está ok. Agora, quando a pessoa se abate e ela entra na chamada crise de sofrimento, aí muda de figura, porque os resultados já não são os mesmos, ela não tem muitos ganhos, ela não tem muita evolução, ela tem basicamente o sofrimento pelo sofrimento, né? Então a pessoa acaba muito se machucando com proveitos mínimos, não vou dizer desnecessários, mas os ganhos de fato, o aproveitamento são muito frágeis, né? E a depressão entra justamente nessa chamada crise de sofrimento. Porque a depressão não é um mecanismo de fazer a pessoa ficar mais forte, de fazer a pessoa ser mais resiliente. Não. A depressão já entra num caso onde o ser ou a pessoa já está, de fato, entregue às baratas, né? Já ouviram essa expressão? A pessoa ela tá mal, ela está num processo de, até certo ponto, às vezes, regressão. Ela está se prejudicando severamente. Então aí já perdeu, já passou do ponto, já não é mais crise de crescimento, é uma crise inútil. Então processos depressivos não tem essa de eu vou evoluir pelo sofrimento. Então quanto mais eu sofrer na minha depressão, quanto mais dor, quanto mais dificuldades eu tiver, quanto mais eu sofrer nessa vida deprimido, mais eu vou evoluir. Não, isso não é o ponto. Conscienciologia não vê por esse lado. Esse sofrimento é desnecessário, tá? Ele é simplesmente inútil. Não é um meio de evolução, tá? A Tamara perguntou, você acha que tem como sair da depressão sem os remédios? Tem. Várias das estratégias que a gente vai falar aqui é justamente para a pessoa sair dessa condição, né, por ela mesma. Se a pessoa estiver, de fato, querendo sair da depressão, né? Porque em muitos casos há uma autopiedade, uma autovitimização, como a gente fala, tão forte que a pessoa também não quer sair daquilo, né? Em alguns casos é até uma forma da pessoa se manter estagnada, ela se manter sem querer amadurecer. Se a pessoa quiser, ela pode sim, e várias estratégias mais para o final que a gente vai falar, são justamente para contemplar esse processo. Agora, depende da pessoa, depende do nível da depressão. Existem casos onde realmente é o melhor a pessoa pedir ajuda, ela ter um auxílio externo, porque há casos que você vê que a pessoa, de fato, parece que ela não se vê em condições de sair dessa sozinha. Então isso depende muito, cada caso é um caso, mas a rigor, a princípio, qualquer pessoa com vontade, né, e querendo sair do buraco, ela consegue. Tá? Não existe basicamente nenhuma pessoa que esteja impedida ou que seja incapaz de superar a depressão, tá? De modo nenhum. Tá? Bom, vamos então falar aqui algumas causas que causam depressão. Uma primeira delas é o que dentro da conscienciologia nós chamamos de pensenidade negativa. Então, o que é pensenidade? Pensenidade é um termo que vem da palavra pensene. Então, para nós, existem três manifestações que estão sempre juntas, que é o pensamento, o sentimento e as energias. Então, a palavra pensene vem daí. Pensamento, pen de pensamentos, sen de sentimentos e e de energia. Pensene. Então, para nós, isso está indissociável. Então, uma pessoa que ela tem um pensamento, um pensamento ruim, mal intencionado, todo pensamento tem uma emoção conectada. Não existe emoção sem pensamento para nós e não existe né, emoção sem pensamento nem pensamento sem emoção, tá certo? Uma coisa ligada à outra. E pensamentos, sentimentos, eles movimentam o nosso campo, as nossas energias pessoais. Por isso que às vezes, quando existe uma discussão no ambiente ou teve um processo muito grave, né, muito pesado, uma pessoa que é um pouco mais sensível, ela entra no local e fala, nossa, parece que tem uma energia, parece que tem uma névoa densa. A pessoa, naturalmente, ela sente, ela fala, nossa, tem alguma coisa esquisita, está pesado esse lugar aqui. Então, isso é fruto do quê?
há cargas ou descargas de energia ali que foram descarregadas ali, carregadas do quê? De pensamentos e sentimentos tóxicos, doentes, negativos, né? Péssimos mesmo. Então, por que eu estou abordando esse lado do pensene, né? É porque, pelo que a gente percebe, uma pessoa ela nunca é depressiva de um dia para o outro. Então, ela estava em casa vendo Netflix, normal, equilibrado. De repente, ela amanheceu deprimida. Não acontece assim. Não é uma coisa assim do dia para a noite, né? Abrupta. Não funciona dessa forma. Então, estados depressivos eles começam o quê? Na pensenidade, ou seja, nos pensamentos, nas emoções e nas energias da pessoa. Então, esse processo ele vai se instalando gradualmente. É um pensamento negativo hoje, a pessoa se achando um nada, né? Tem até a síndrome da inferioridade. Olha só, síndrome da inferioridade. Ela se acha naquele que a gente fala que é o cocô do cavalo do bandido, né? Ela se acha a pessoa mais lixo do mundo. Então, mas ela se acha assim um dia. Daqui a pouco, no outro dia tem isso. E isso vai, mesmo sem a pessoa perceber, instalando um padrão de negatividade que é terrível. E olha só, como para nós existe um processo de energia, se você ficar na sua casa alimentando pensamentos negativos, doentios e sabotadores, autossabotadores, a tendência é que haja um campo ali com aquele padrão. Então, quanto mais pensamentos negativos há ali, naquele ambiente, mais parece que reforça essas ideias e essas emoções. Então, a pessoa se acha um lixo num dia, daqui 2 dias ela pensa forte aquilo de novo, daqui 2 dias ela está chorando de novo, e aquela amargura vai num crescendo. Quando a pessoa se dá conta, ela já está sem ânimo de vida. Já acabou a energia vital, a vitalidade, a vontade até de viver. Ela está se achando de fato um lixo, ela está se achando ali totalmente sem razão de nada, totalmente apática, né? Então veja, a depressão, primeiro, a pessoa tem que mudar o nível de pensamento e sentimento que ela tem. Parece uma coisa pequena ou até mesmo óbvia, mas não é. Se alguém alimenta ou retroalimenta negatividade, isso afeta o próprio corpo. Nas lives que a gente fez aqui essa semana, a gente deu até alguns exemplos, né? Que existe a somatização, quer dizer, o pensamento e a emoção têm uma energia às vezes tão forte, tão densa, que isso pode virar doença. E a medicina hoje admite que até 75%, por exemplo, das reclamações em clínicas são fruto de ansiedade, estresse, né, e depressão. O processo emocional ele está vinculado fortemente a várias doenças, porque há, segundo o que a gente admite, cargas de energia muito problemáticas que afetam o corpo e afetam a pessoa como um todo, né? Então, o primeiro passo é a pessoa começar a cortar, estar vigilante para esses pensamentos, sentimentos negativos e para poder mudar o foco o quanto antes. Porque de grão em grão, de pouco em pouco, é que a depressão vai se instalando, tá certo? Esse é um ponto. Outro ponto que causa a depressão é a questão da repressão. Então, a pessoa que se reprime muito, né? Então, ela não é tão autêntica, ela não deixa as emoções fluírem. Então, por mais que a pessoa tenha certas informações, é muito comum, quando você não quer que algo aconteça, você não quer estar em algum estado, você reprimir aquele processo. Então, você engole seco, né? Engole é o modo de dizer. Mas você não se expõe, você não se expressa e reprime tudo aquilo que você gostaria de ser, de viver, ou de falar, ou de acontecer. Então, muitas vezes, existem casos seríssimos de repressão, que a pessoa vai se reprimindo tanto, que chega uma hora que aquilo vai intoxicando de tal forma que ela começa a ficar nesses estados e transtornos de depressão, né? Então, o processo repressivo, ou de autorrepressão, não é nem que o outro reprime, é geralmente a própria pessoa, né, que acaba se reprimindo e consolidando esses estados depressivos, né? Então ela colocou, eu somatizo, tenho desidrose,
apareceram bolhas nas mãos e pés sempre que não estou bem emocionalmente. Sim, muita gente às vezes afeta a questão de lábio, né? Tem gente que, né, estoura herpes. Em casos depressivos, muitas vezes tem pessoas que têm processos de pele, enfim, processos cardíacos estão muito relacionados à questão depressiva, né? Se a pessoa já tem um histórico de debilidade cardíaca, isso pode ser muito mais afetado. Então, assim, tem que se observar porque depressão não é só um processo íntimo, né? Além dele se prejudicar, você prejudica, às vezes, até outras pessoas e o próprio ambiente que você está, pelo processo das energias, né? Como a gente acabou falando, né? Então, veja, é importante colocar que a depressão, ela tem muito a ver com a questão de queixa. Quando você começa a se queixar, quando você começa a reclamar demais, parece uma coisa normal na sociedade que a gente vive, né? Quem que não reclama, né? Quem que não reclama de dinheiro, de profissão, disso, daquilo, né? Enfim, reclama do estado de que a gente está vivendo de quarentena e tudo mais. Reclamação parece algo basicamente natural do ser humano, mas é algo que deve ser evitado, né? Existe para nós um termo que é o seguinte, a gente chama de mega penseira, uma frase curta sintética que é o seguinte: a queixa intoxica. Então, olha só, a queixa intoxica. E a queixa é um dos indicativos que a pessoa está começando a entrar nesse processo depressivo. Queixa, no caso, é o excesso da queixa. A pessoa começa a se queixar sobre tudo, sobre todos, sobre si mesma. E quando a pessoa começa a perceber que ela não acha, parece que solução para nada, parece que nada vai se resolver, nada vai sair do lugar, nada vai melhorar, essa queixa doentia já é uma pré-depressão, até certo ponto. Então, muita atenção ao processo da queixa. A tendência dela é justamente levar para uma depressão maior e mais profunda, né? Agora, existem também outros pontos. Por exemplo, um que é até óbvio, mas a gente tem que citar, né, entre as causas da depressão, que é a questão de tóxicos, né? Então, pessoas que usam drogas, elas podem sim ter a depressão, se não já instalada, mas piorada, agravada, em função de tóxicos, tá? Especialmente na abstinência. Então, a pessoa entra naquele ciclo de depressão, que é usar de novo para acabar a depressão. E nisso, a bola de neve, o buraco vai aumentando, tá certo? Então, muita atenção a tóxicos, né? E um outro ponto muito sério da depressão é o seguinte, é o que nós chamamos, na conscienciologia, de desvio de Proex, né? O que é o desvio de Proex? Para nós, Proexis é o termo de que é uma palavra nova, um neologismo que vem de programação existencial. Então, o que é isso? O que é essa programação? Nós admitimos que todo mundo, basicamente, tem uma meta de vida, tem um propósito, uma missão de vida. Basicamente, ninguém nasce só para ser bicho, só para estar aqui na vida humana a passeio, né? Não, eu nasci para comer churros, né? E no cinema. Não existe isso. Para nós, todo mundo tem um propósito, todo mundo nasce ou renasce para ter uma função. E essa programação existencial ela é individual, ela vai de uma pessoa para outra, tá? Quando a pessoa começa a se desviar dos propósitos do porquê ela nasceu, começa a vir a depressão. Então veja, a depressão no caso é basicamente um efeito do desvio da sua missão de vida. Porque a pessoa, vamos dizer assim, o juiz interno que existe dentro da pessoa começa a gritar, começa a berrar que está errado, que a vida está errada, que tem alguma coisa errada. Então muitas pessoas estão em estado depressivo, às vezes ela tem muito dinheiro, ela tem uma família estável, ela tem tudo a princípio corretinho. Se você olha e fala, por que essa pessoa está em depressão? Não tem porquê. A vida dela está toda ajustada, né? Por que está tendo essa depressão? Muitas vezes é por aquilo que ela deveria estar fazendo,
que no fundo ela até intuitivamente sabe o que ela tem que fazer, mas não faz, seja por preguiça, por medo, seja qual for a razão. Ela não está bancando o que ela realmente veio aqui fazer na Terra, né? E esse não bancar, esse não fazer o que para ela é importante, o que para ela seria preciso, a depressão começa então a bater na porta. Então veja, qual que é o maior, não vou dizer culpado, mas qual que é a fonte maior nesse caso da depressão? É a própria pessoa. Na verdade, ela está colhendo os frutos daquilo que ela não fez. Ou do que fez de errado. Às vezes está a vida toda só fazendo bobagem, né? É erro atrás de erro, né? Então, isso às vezes chega num ponto de saturação que a própria pessoa sente um desconforto existencial. Ela está num ponto que ela sente que ela tem que ou mudar, não tem o que fazer. Só que a pessoa não entende isso, ela não tem um alarme, ela não tem um mecanismo, um dispositivo que vai dizer para a pessoa assim, ó, você está desviado, você tinha que fazer outras coisas, ou tinha que fazer algo importante ou relevante para você, e você não está fazendo. Esse dispositivo ainda não tem assim, né? O que vai pegar? O emocional dela. Então, por isso que a gente diz que pessoas, por exemplo, na terceira idade, que são muito ranzinzas, que são muito melancólicas, ou que são muito depressivas, muitas vezes é só resultado da vida que não está dando certo, né? Que não está dando certo. Mas veja, a depressão, quando é um traço muito forte da pessoa, quando tem um traço de emocional muito pesado, pode acontecer em qualquer idade. Não é só na terceira idade, não é só com a adultidade. Esses estados doentios podem acarretar em qualquer idade. Por exemplo, tem um estudo que ficou famoso, que lá na Rússia, na década de 90, em um ano específico, que eu não me lembro agora qual que é, fizeram uma pesquisa e constataram que mais de 2.000 suicídios infantis de crianças com até 5 anos de idade. Então, olha só, crianças de até 5 anos de idade, mais de 2.000 suicídios na Rússia, né? Não é no mundo, não é na década, é em um ano, em um país. Então a depressão ela pode afetar em qualquer idade. Em muitos casos, essa depressão ela começa aqui na vida humana e pelo que a gente admite, ela pode acontecer até no pós-morte. A pessoa morre, ou seja, descarta o corpo, mas a alma, o espírito, o ego, a self ou a consciência, como nós chamamos, continua em estado de sofrimento. Continua sofrendo, continua em estado doentio. Por isso que a depressão, esse desvio de ProEx, esse desvio deve ser consertado o quanto antes. Então a pessoa diz assim, então eu estou em depressão porque a minha vida foi para o caminho errado. Então deixa, eu conserto na próxima. Não. Quem já teve oportunidade de ter experiências aí fora do corpo, ou ter algum contato com a pós-morte, como a gente diz, sabe, ou já viu consciências que, mesmo após a morte, eles estão extremamente depressivas, ou até em estado pior do que elas estavam na vida humana. A gente chama isso de melancolia extrafísica, ou melancolia pós-morte. Então são estados terríveis, e eles até renascem com esse padrão, podendo ocasionar até problemas como esse da Rússia que eu citei, né? Então veja, depressão é um estado seríssimo, não passa com o tempo e não a idade. Então por isso que tem que se correr atrás desse processo, né? Você acha que pode ter fatores hereditários? Pode ter sim. Tem até estudos que dizem que há uma certa predisposição genética, tá? Mas isso de acordo com a ciência acadêmica. De acordo com os estudos da conscienciologia, para nós, por mais que haja predisposição, o que conta mesmo é o nível de maturidade, o nível de equilíbrio da consciência, daquela personalidade, tá? Porque mesmo em caso de gêmeos ou pessoas que são basicamente têm a mesma hereditariedade e que um é completamente desenvolto e outro mais imaturo já apresenta quadros de depressão. Então, parece que o nível de maturidade da pessoa ou a bagagem que ela traz, segundo o que a gente admite de outras vidas,
tem muito mais impacto nesses aspectos do que propriamente dizer que é algo basicamente genético, né? Então, na nossa visão, é um processo que vai além da hereditariedade, né? Tem mais a ver com a evolução e maturidade daquela consciência, né? A Dudes perguntou: a pessoa pode trazer a depressão de outra existência também? Com certeza, com certeza. A gente, segundo as nossas pesquisas, os estados emocionais, quando não resolvidos ou não tratados, eles podem sim não só acompanhar, como acarretar até alguns problemas físicos, né? Falando aí de hereditariedade, né? Então, a gente admite que existem casos onde a pessoa traz, veja bem, até deficiências em decorrência do passado dela. Mas isso, né, cada um tem que avaliar, experimentar e ver se tem razão, se tem lógica ou não, né? Mas que, por exemplo, uma pessoa que já nasce com, vamos pegar essas crianças aí que já são depressivas desde sempre, né? Será que a depressão começou na infância, né? Às vezes numa família ajustada, veja, numa família ajustada, onde ela não foi espancada, onde ela foi bem tratada e mesmo assim ela traz uma depressão nata dela? Da mesma forma que tem crianças que nascem em famílias totalmente desajustadas, problemáticas, agressivas e são pessoas tranquilas, bem resolvidas e que aquilo não tem tanto peso assim. Sempre pesa, mas aquilo não é o fiel da balança, né? Então, certos casos emocionais, não só como a depressão, mas outros estados, né, como culpa, repressão, agressividade, tudo isso pode sim ser fruto do passado. Porque para nós, essa vida aqui é mais uma dentro de uma cadeia imensa, né? E por isso que para nós há pessoas tão equilibradas que já nascem tão mais, parece que na frente, e outras que nascem totalmente imaturas, né? Totalmente quase que em estado primitivo ou quase animalesco. Então depende muito para nós da consciência, o quanto essa consciência já está madura, né? E madura não estou falando de idade física, estou falando da consciência dela. O equilíbrio emocional, mental, o nível de ética, o nível de fraternidade que essa pessoa tem. Avaliar uma consciência é algo muito complexo, né? E no caso de pessoas ainda que ainda estão precisando, né, dar aí uma acelerada na evolução, a depressão pode vir desde cedo sim, tá? Então vejam, um processo muito sério que a gente tem que então estar sempre atento é o chamado higiene mental. Então o que é higiene mental? A gente fala muito de higiene, né? A higiene agora nessa época que a gente vive de corona, então é sempre lavar as mãos, sempre estar se higienizando. Então fala-se muito da higiene física. Mas nós admitimos que a higiene mental ela é tão mais séria que tudo. Por quê? Porque ela pode definir o nosso padrão na vida como um todo. Então tem gente que admite a lei da atração, né? Negatividade atrai negatividade. Claro, a lei da atração tem muita bobagem no meio, mas assim, a gente admite que você de fato atrai o que você pensa, o que você sente, o que as tuas energias vibram, né? Então, quando não há uma higiene mental, né? Quer dizer, quando a pessoa se vê sempre pensando e desejando coisas negativas com intenção patológica, isso é um problema. Então falta higiene mental. Como é que uma pessoa quer sair da depressão, como é que ela quer mudar o estado íntimo dela, se ela se permite ficar tendo fantasias, imaginações né, ou delírios assim o tempo todo com coisas sádicas, com coisas pesadas, doentias. Aí a pessoa diz assim, mas qual o problema? Está na minha cabeça mesmo, eu não estou fazendo aquilo. Mas, se a pessoa admite o processo das energias, esses pensamentos negativos, ela tem que pensar se isso não contamina os ambientes, se isso não prejudica os outros, né? Então, assim, para nós não é só um processo íntimo. Eu estou pensando e está só na minha cabeça. Não. A higiene mental é um processo sério que influencia em grupos de família, de emprego, de amigos, né? Começa todo mundo pensar mal, por exemplo, lá do professor,
na época de prova. Esse é um caso clássico, né? Os alunos estão pensando mal do professor na hora da prova, o professor no dia da prova ou um dia antes passa mal, tem dor de barriga, vai internado, até cancela a prova, adia a prova, né? Às vezes é tanta carga de energia negativa em cima da pessoa que ela não aguenta, né? E no caso da depressão, esse processo ele agrava cada vez mais, porque a pessoa já está o quê? Sem vontade. A depressão ela baixa o quê? O processo da vontade. Então ela está apática, ela está sem motivação para nada, está sem vitalidade para nada. Quanto mais você ruminar pensamentos doentios, mais a tendência é esse estado se agravar. Então, higiene mental é um processo fundamental. Então, o que você deve fazer? Você tem que, o tempo todo, estar refletindo. Peraí, isso aqui é correto? Está certo? Devo continuar pensando isso? Porque aí é que entra um ponto que a conscienciologia coloca que os processos clínicos não abordam, tá? É um assunto, né, para quem não conhece, para quem não entende muito, ele é polêmico, ele é complicado, mas para nós ele é muito sério, que é o que nós chamamos de assédio extrafísico. O que é o assédio extrafísico? Para nós, quando o corpo morre, a consciência não morre, tá certo? E existem então, se uma pessoa na vida humana ela foi saudável, ela foi positiva, depois da vida ela continua basicamente no mesmo padrão, até melhor. Agora, uma pessoa sem caráter, uma pessoa cruel, uma pessoa melancólica, uma pessoa. Esses estados emocionais doentios, quando muito intensos, quando a pessoa morre, ela continua basicamente nesse padrão também. Então, após a vida, muitas pessoas são o que nós chamamos de assediadores. Ou ela promove um assédio. Tá? Isso tem muitas linhas do conhecimento que tratam com o nome de espíritos zombeteiros, obsessores, encostos, espectros, fantasmas, assombrações, enfim. Desde o início da humanidade até hoje foi dado muito nome para esse tipo de personalidade. A gente chama de assediador porque é uma palavra mais neutra, mais pontual nesse caso. Então, para nós admitimos sim que existem espíritos obsessores ou assediadores ou entidades perturbadas que influenciam na gente. E para nós a depressão é um processo de assédio. Primeiro tem o que nós chamamos de autoassédio. O que é o autoassédio? Não existe nenhuma influência negativa, espiritual, energética que vai afetar você se você não permitir. Então, se a pessoa der brechas ou se ela tiver condutas negativas, aí é que entra o ponto de ligação, aí que entra a conexão com esses assediadores. Então, uma pessoa que não faz higiene mental, ela está lá ruminando coisas negativas, né? Ideias fixas, aquele desconforto, aquelas queixas, aquele processo todo doentio, né? Que a gente já veio falando aqui. Então, ela fica alimentando isso. E isso tende a ser potencializado por essas consciências que muitas vezes já morreram e ficam ali incitando a pessoa a continuar com aquele padrão. Muitos pesquisadores que já tiveram a oportunidade de sair do corpo já conseguiram ver pessoas em estados depressivos ou nos mais variados contextos emocionais onde haviam essas consciências extrafísicas, esses seres assediadores, ali insuflando, piorando a condição do indivíduo. Então, para nós, isso é algo que, de fato, acontece e que pode agravar ainda mais um estado depressivo. Por isso que a higiene mental é tão séria, para que a pessoa não dê brechas, para que haja interferências não só de energias, como de consciências doentes e mal intencionadas que vão piorar o processo depressivo. Inclusive, um dos sinônimos que há para depressão é justamente autoassédio, ou seja, a tua postura onde você mesmo é o seu próprio assediador. Não precisa nem de nenhuma entidade mal intencionada, não. Se não tiver ninguém, você mesmo já é capaz de se perturbar, de se prejudicar, de puxar o seu próprio tapete. Entende?
Então, depressão e assédio basicamente são a mesma coisa. Então, olha só, por um lado existem seres super evoluídos, super serenos, super maduros, até certo ponto que nós chamamos de imperturbáveis, né? E já existem outras consciências na outra ponta, que são totalmente perturbados, totalmente assediados e autoassediados. Ela mesma se prejudica e ela mesma se permite, se dá brecha para esse tipo de influência, mesmo que seja inconsciente, tá? Mesmo que ela não saiba disso, mesmo que ela não viva isso, mesmo que ela não perceba isso, nós admitimos que há sim influência, mesmo inconsciente, desses seres aí mal intencionados para cima da pessoa, então, com tendência ou predisposta à tristeza e à melancolia, né, e à própria depressão, tá certo? Então veja, quando a depressão entra num estado, então, às vezes com esses assediadores, entra num estado mais profundo, existe o que nós chamamos de melancolia intrafísica ou melancolia humana. Você já ouviu esse termo? Melancolia intrafísica? Nós chamamos também isso de um termo, um neologismo que é de Melim. Então Melim não tem nada a ver com aquela banda lá, tem músicas ótimas, mas Melim para nós é a melancolia humana, a melancolia física, né? Então assim, a melancolia física ela engloba estados de depressão, né? A pessoa perde a capacidade de amar, perde a capacidade do amor próprio. Olha só o que ela perde. Perde total interesse pela vida. E geralmente a melancolia se instala naquele ponto que a gente falou. Quando ela já está num nível muito sério de desvio da missão de vida dela, da programação existencial, da ProEx dela. Então quando a pessoa está muito desviada do que ela veio fazer na vida humana, a depressão se agrava a tal ponto que pode se transformar numa melancolia fortíssima, né? E a melancolia intrafísica depois da morte, pode passar para ser a melancolia extrafísica, ou seja, a melancolia se agrava ainda mais após a morte. Existem inúmeros relatos de pessoas que já tiveram contato com esse tipo de pessoa que já faleceu, e é um estado assim deprimente, né? Então veja, a morte não resolve a depressão. Pelo contrário, parece até que agrava. Por isso que o suicídio, além de ser uma atitude totalmente incoerente, em processos até de covardia, para nós não é a solução dos problemas. Pelo contrário, é o agravamento de todo e qualquer processo depressivo, tá? Mas bem, vamos falar então agora, né, que a gente já tem só uns 20 minutos aqui. Vamos falar aqui, então, começar a falar de algumas estratégias para se superar, de acordo com a nossa visão conscienciológica, como sair ou como superar a depressão, tá? O primeiro deles é ter propósitos e metas existenciais muito claras. Veja bem, pessoas depressivas, em geral, têm poucos ou nenhum objetivo de vida. Não há nada que a pessoa queira conquistar ou superar. Desculpe. Então, sem um propósito claro, a pessoa não tem o quê? Nem motivação para levantar da cama. Por isso que você vê tantas pessoas famosas, ricas, com a vida toda acertada, mas ela não tem objetivo para nada, não tem meta para nada. Por isso que não importa quem seja, o que você quer dessa existência? Quando você morrer, que legado, que tarefa que você fez que para você foi importante? E ninguém está falando necessariamente de salvar os golfinhos ou salvar a Amazônia. Não precisa ser um alvo gigantesco. O que você, para você é relevante? Para você seja algo que você queira contribuir, que você queira fazer, que você queira conquistar. Então, metas e propósitos são fundamentais para sair da depressão. Já ouviram dizer que uma pessoa ocupada não tem tempo para depressão? Que ela tem muito o que fazer? Já ouviram isso? Pois é. Nós assinamos embaixo esse processo. Se a pessoa está muito depressiva, ela está fazendo pouco.
E se está fazendo muito, está fazendo errado. Está fora do propósito de vida dela. Está fora. Então, por mais que a vida esteja turbulenta e tumultuada, o que te motiva? Qual que é o pilar? Tem que pensar nisso, tem que definir isso, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto que nós vemos é o processo da assistencialidade. É chato dizer, terrível dizer, mas depressão tem muito egoísmo, tem muito ego, muito egocentrismo na parada. Demais. Então, pessoas muito depressivas, em geral, são pessoas que ajudam muito pouco ou não ajudam os outros. A palavra antiassistencial soa forte, né? Mas é por aí. Então, quer melhorar a depressão, vai ajudar os outros. Aí alguém vai falar, pô, mas de novo, essa dica aí já me deram. E a pessoa não faz. Se você não levantar a bunda da cadeira para fazer algo em favor dos outros, não adianta saber que isso existe. E tem casos, milhares de casos, de pessoas que começam a fazer algo fraternal em favor dos outros e vê que às vezes o problema dela é ridículo. A pessoa que vê que ela tem tudo e ainda assim acha que falta tudo, né? Então, quando você vê o outro na situação pior que você, realmente até em casos deploráveis, e a pessoa está lá ainda sorrindo e batalhando, sabe? Tem pessoas depressivas que sentem vergonha, com razão, né? De ela tendo tudo na mão, às vezes com saúde, com tudo ali, todo dia chorando as pitangas, reclamando, se queixando. E isso entra para um outro ponto, é uma terceira estratégia aqui, que é fazer trabalho não remunerado. Ou seja, processo de voluntariado, processos que você vai ajudar o outro, mas não é um processo de... Você não está trocando um serviço. Vou ajudar você, mas eu vou cobrar uma taxa, vou cobrar uma inscrição. Não. É fazer fraternidade sem ganho material, sem dinheiro na parada. Porque aí não é mais assistência, aí é negócio. Aí você está vendendo um serviço. Tem lógica isso? Então, para fazer assistência, é um processo não remunerado. Faça trabalho voluntário, né? Não estou dizendo nem necessariamente conscienciologia. A conscienciologia é basicamente pesquisadores voluntários, né? Com raríssimas exceções de casos de vínculos empregatícios, raríssimos. Mas não estou falando necessariamente venha ser um voluntário de conscienciologia. Se quiser, venha, tá tudo bem, ótimo. Mas fora isso, existem muitas tarefas assistenciais, caso você não tenha afinidade com as nossas propostas. Existem milhares de pessoas precisando de ajuda, né? Então parece um recado meio óbvio, mas não é. Quem ajuda, quem se preocupa também com o problema dos outros, sai um pouco do seu umbigo, do seu ego, pode ter certeza, a depressão não fica. Depressão é processo egoístico, egocêntrico. Então é preciso sair da sua bolha, sair do mundinho do seu umbigo, tá certo? Outro ponto aqui, outra estratégia para superar processos depressivos, né? Aí já entra um processo mais do que nós trabalhamos, que nós admitimos que temos a experiência chamada experiência da projeção consciente. Ou, em outras palavras, é chamada de experiência fora do corpo. Que também, ao longo da humanidade, teve vários nomes. Viagem astral, desdobramento, jornada espiritual, desdobramento astral e assim por diante. Então, para nós, toda pessoa, ao dormir à noite, ela sai do próprio corpo. Qualquer pessoa, animais, qualquer ser vivo, dormiu, para nós, é sinônimo de experiência fora do corpo. Mas eu não lembro de nada, eu nunca tive isso na vida. Então, você é inconsciente. 98% da humanidade tem isso de forma inconsciente. Se você já fez algum curso de conscienciologia, já aplicou alguma técnica ou já conseguiu sair do corpo, uma ferramenta é esse tipo de experiência para absorver certas energias fora do corpo. Então, uma pessoa que sai do seu corpo e começa a absorver essa energia, tida como astral, essa energia extrafísica, como a gente chama, há energias que são extremamente benéficas, que podem até atenuar ou até mesmo curar estados depressivos. Se você conhece
esses processos e já teve experiências, mas fala, pô, essa dica não vale muito, porque eu não tenho muita lucidez, eu não consigo muito, eu tenho dificuldade de sair do corpo. Mesmo nós temos dificuldade de ter essas experiências. É difícil, é complexo. Pessoa que é um prodígio nisso é uma raridade. Dá trabalho mesmo. Mas, mesmo que você não se lembre, só de você deitar à noite tendo a vontade forte ou o desejo íntimo de querer que aquela noite você vai absorver, puxar, sugar o máximo de energia terapêutica possível, mesmo que você não se recorde, a tendência é que você acorde um pouco mais recuperado, tá? Eu já falei isso para alguns alunos e falaram, mas eu não consigo ter essas experiências. Não, o importante nesse caso não é ter lucidez, não é conseguir ter uma experiência lúcida de fato. O importante é o efeito que ela vai causar. Então deite à noite com a vontade de puxar, de absorver essas energias. Isso pode ser muito proveitoso, tá? Um outro ponto aqui, né, a quinta e última estratégia é o seguinte, no caso de ser um estado depressivo muito grave, é pedir ajuda profissional. Então, se é um estado que você vê que você, ou se for uma outra pessoa, que está demorando muito, que não dá conta, ninguém vai que essas 4 primeiras etapas são para pessoas que se acham em condições de fazer uma autossuperação, um autoenfrentamento e ela consegue sim dar a volta por cima. Mas se é um caso que está muito agravado, está muito sério, procure um profissional. Na Conscienciologia nós temos a chamada consciencioterapia, que é uma terapia feita por médicos e psicólogos, mas que tem toda essa abordagem de outras energias, de fenômenos e técnicas específicas para tratar esses estados alterados, emocionais alterados, né? Então procure consciencioterapia. Não quer consciencioterapia por não ter uma afinidade de ideias? Tudo bem, procure então psicólogos, terapeutas, mas não deixe se agravar. Acha que consegue sair dessa? Aplique técnicas, faça uma série de dicas que a gente falou aqui. Está com dificuldade, está vendo que não dá conta? Não precisa ter ego, vaidade ou orgulho, né? Sabe, abaixa o ego, abaixa a bola e vai procurar ajuda, vai pedir auxílio, porque existe muita gente que procura ajuda, né? Abaixa o orgulho, consegue, sai bem, dá a volta por cima e está tudo certo, né? Pedir ajuda para os outros não é vergonha nenhuma, não é demérito nenhum, tá certo? Rick Designer colocou, exercício físico me deixa mais feliz, libera endorfina, dopamina, me ajuda muito. Muito bem colocado, é verdade. Exercício físico ajuda demais. E esse exercício não quer dizer só academia, ou caminhada, ou corrida. Cada um tem que ver o que melhor se adequa a você. Você gosta de natação? Vai nadar. Gosta de água? Vai nadar. Gosta de corrida? Vai correr. Gosta de musculação? Enfim, que esporte que te faz bem? Realmente, os hormônios depois da atividade física são excelentes para ajudar no relaxamento, na melhoria do organismo, são ótimos, né? Claro que numa depressão muito profunda a pessoa não consegue às vezes, dar um passo fora de casa, mas se ela conseguir, exercício é excelente, né? Muito bem lembrado, né? Adultos colocou, acredito que a escrita ajuda também, como forma de autopesquisa. Também ajuda, mas depende do caso, né? Tem casos que a apatia dela é tão severa que ela mal consegue ler, quanto às vezes mais escrever. Mas, se a pessoa tem essa tendência, ela gosta de botar no papel, também é uma boa. O que eu falei do caso da repressão, né? Muitas vezes o estado depressivo se instala porque a pessoa não coloca para fora. Mesmo que seja, né, desabafar no papel, desabafar com um amigo, com um terapeuta, com alguém de confiança dela. Mas muitas vezes falar, né, desabafar, colocar para fora, ajuda demais. É um processo muito rico, né? Ajuda sobremaneira, né? Na Conscienciologia, por exemplo, a gente fala muito de técnicas com energia, né? Como o caso do estado vibracional, que é uma técnica aí que não cabe explicar aqui, mas ela ajuda sobremaneira. Mas, no caso da depressão, o estado vibracional pode não ser eficiente. Por quê? No caso da depressão psicológica, ela é um dos impeditivos severos para a instalação desse estado vibracional.
Então veja bem, o tão popular e tão famoso estado vibracional que a gente fala, o EV, em casos depressivos pode não funcionar. Porque a apatia, a ausência de vontade é tão grande que ela não consegue mobilizar energia. Ela não consegue trabalhar suas próprias energias e esse estado vibracional não se instala e, portanto, não ocorre nenhuma remissão em via dele. Entende? Então, uma pessoa muito depressiva vai ter dificuldade de mexer com energia e estado vibracional mais ainda. Entende? Então, esse é um ponto para se pensar também. Não acho que EV serve para tudo e depressão vai se curar com EV. Se um depressivo conseguir fazer de fato um estado vibracional, olha, tá de parabéns, porque de fato é muito complicado e é um impeditivo severo do estado vibracional, né? Gente, estamos quase no fim do nosso horário. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? A gente está quase para encerrar. Tudo bem até aqui? Bom, vou aproveitando já que a gente tem uns minutinhos aí. E nessa, vamos dizer assim, entre aspas, né, semana do Psicossomo, semana das questões emocionais que a gente fez aqui na página, nós tratamos, né, segunda-feira foi culpa, raiva, insegurança, ansiedade, hoje depressão, né? Pela questão de tempo, eu quero acabar falando muito em uma hora, mas a gente fala o que dá aqui, mas fica muita coisa de fora sem falar, né? Mas assim, eu vou passar também alguns livros que são algumas indicações dos temas que a gente acabou falando aqui essa semana, né? Adulto colocou, acredito que... não, já tinha colocado, desculpa. Bom, vamos passar para os livros aqui então. Vou começar aqui com os livros da culpa, né? Temos esse livro aqui, ó, Viva Sem Culpa, ele está ao contrário, mas é Viva Sem Culpa, né? Esse livro que ele traz uma abordagem multidimensional, né? Então ele admite várias vidas, admite energias, admite vários desses aspectos que a gente fala aqui. Esse livro Viva Sem Culpa coloca, é um livro bem interessante, fala de um terapeuta de vidas passadas, né? Tem esse muito bom aqui que é Quando Digo Não Me Sinto Culpado, também fica a dica aí, com o tema de culpa que foi tratado na segunda-feira, né? Depois a gente falou de raiva, né? Temos esse livro aqui também, Tenho Raiva, né? Então é um livro muito bom também, vale a pena procurar, tá? Outro sobre raiva também, que é Fique Frio, né? Como manter a calma meio a fortes pressões. Apesar da capa não agradar muito, ser meio fraquinha, mas o livro é excelente, vale muito a pena, né? Depois a gente falou sobre, né, insegurança, né? Então temos aqui Mentes com Medo, um livro também muito bom. A Ana Beatriz Silva tem um canal muito bom também no YouTube que fala sobre vários desses aspectos. Temos aqui, né, ansiedade, né? O que é seus transtornos, também é excelente, né? E uma última indicação aqui, O Fim do Estresse Como Conhecemos, né? Também vale a pena, um livro muito bom, né? Enfim, só queria passar aqui porque na semana a gente, eu queria ter, no final de cada live, ter dado a dica dos livros e alguns temas, assim, outros artigos, mas a correria do tempo realmente não deu, né? Foi tudo muito corrido, né? E em relação à depressão, é um tema que daria para ficar muito mais, só que como a gente tem aí basicamente uns 2 minutos, e olhe lá, talvez o Instagram já vai querer parar, então, se ninguém mais tiver mais nenhuma pergunta, eu agradeço a presença de todos, né? Essa primeira semana foi bem interessante, acho que as outras 4 lives já teve basicamente umas 700 e poucas pessoas que viram, não sei se esse número é bom ou não, mas de qualquer forma foi uma experiência nova, eu agradeço a participação de todos que tiveram, que viram, que contribuíram, né? Tive vários feedbacks positivos, né? Então, de uma forma geral, eu agradeço a todos aí. Futuramente pretendo fazer outros temas, mas enfim, qualquer coisa estamos à disposição, né? Mande mensagem, entre em contato, que a gente puder ajudar dentro das possibilidades, dentro até as próprias autolimitações do autor, aí a gente fica... O Instagram já avisou que temos aí 25 segundos para encerrar sumariamente, né? Então, obrigado pela presença de todos, espero ter contribuído, espero, como sempre, ter colocado mais perguntas, mais questionamentos, né? Que vocês não saiam aí realmente
com todas as dúvidas, né? Sempre tem que gerar dúvida, sempre tem que gerar novos questionamentos, tá certo? Muito obrigado, até a próxima.